Oi, eu sou a Stephanie Noelle e faz mais de um ano que eu não apareço aqui nesse canal. Muita coisa mudou nesse um ano pra cá, a minha vida inteira mudou praticamente. Provavelmente vocês vão notar que nem o cenário é mais o mesmo. Oi, eu precisei fazer essa intervenção nesse vídeo porque eu tava editando ele e ele foi gravado quando eu não tinha cortado o cabelo ainda e ele foi gravado também quando eu ainda não tinha me mudado de casa. E eu achei que podia ser um pouco esquisito você aí que me acompanha lá no Instagram falar, ué, mas e o cabelo e a casa e tarará. Mas eu queria muito postar esse vídeo porque as coisas que eu falo nele são importantes pra mim e elas continuam sendo válidas, tá bom? Então tá. Aproveita o vídeo. Tchau! E se você me acompanha assim real, se você acompanha meu Instagram, se você acompanha tipo minha vida mesmo, você sabe que eu mudei de profissão, eu era jornalista, eu ainda me considero jornalista, né? Eu acho que eu acrescentei uma coisa na minha lista de coisas que eu sei fazer. Daí eu comecei a trabalhar com publicidade e hoje vai fazer 2 anos que eu trabalho com publicidade. Eu adoro o meu trabalho, eu adoro o que eu faço e eu sempre odiei publicidade. Então falar que eu gosto do que eu faço, assim, é uma mudança e tanto. Eu namorei, eu terminei um namoro de 8 anos, eu tive um relacionamento poliamor, eu terminei, eu fiquei solteira, eu fiquei triste, eu fiquei feliz, eu tentei me encontrar, eu fiquei mais maluca ainda, me... E o que eu acho mais louco, assim, que é uma coisa que eu ficava pensando muito quando eu não tava gravando o vídeo, mas acontecendo todas essas coisas, é que eu ficava pensando assim, nossa, eu podia estar falando sobre tudo isso, né, no meu canal, eu podia estar compartilhando um pouco dessas coisas, só que ao mesmo tempo é um processo muito interno e muito pessoal. Mas o fato é que a gente que cria conteúdo e que consome conteúdo, a gente tá muito acostumado também a ver um ritmo de fazer as coisas e de mostrar as coisas que é muito em tempo real, mas do lado de cá existe uma demanda também muito interna de você olhar para si e não necessariamente ficar falando sobre isso o tempo todo, porque, sei lá, um dia você pensa uma coisa, no outro dia você pensa outra, dali um mês você é outra pessoa. Acho que quando a gente tem 20 anos, no começo dos 20 anos, a gente tá construindo a nossa personalidade, mas ela é muito mais fluida. Eu acho que ela tem muito mais a ver com as coisas que a gente tá vivendo e aos estímulos que a gente recebe das pessoas, dos nossos amigos, do que a gente consome e de quem a gente quer ser. Muitas coisas exteriores influenciando no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente sente. E acho que com o passar do tempo, essa dinâmica ela vai mudando um pouco e a gente começa a fazer isso, essa mudança ela vem muito mais de dentro. Ela vem de sensações e coisas e pensamentos que você sente que às vezes você nem sabia que você sentia ou que você estava abafando um pouco isso por motivos diversos. Acho que a terapia ajuda muito nisso também, mas o fato de a gente estar amadurecendo e ficando mais velho e tendo esse tanto de estímulo, esse tanto de coisa e às vezes querer ficar um pouco quietinho para escutar o que realmente a gente está sentindo. Teve um momento assim que eu parei de ficar me cobrando e de ficar tão triste de não estar criando conteúdo, porque eu entendi que eu precisava desse momento também. Eu entendi que eu precisava me ouvir mais e falar um pouco menos. Também reparei que eu era uma pessoa que estava muito ativa na vida, assim, eu tinha uma rotina muito corrida de estar sempre saindo, sempre vendo pessoas, sempre chamando pessoas para vir em casa, encontrando meus amigos e saindo. E eu comecei a fazer isso cada vez menos e nem foi uma decisão muito consciente, assim, eu só reparei que eu fui preferindo ficar mais em casa, ficar mais sozinha, ficar mais quieta e às vezes eu saía com pessoas, mas também era uma escolha muito pensada, assim, tipo, eu quero ver esta pessoa. E às vezes pessoas que eu gosto muito, que eu amo muito, mas que naquele momento da minha vida eu sentia que era meio que uma coisa que ficava meio que não deixando eu ouvir de fato quem eu era, assim. Sei lá, eu sei, esse papo aqui, ó, eu mal comecei, eu já tô falando um negócio assim muito intenso, maluco, profundo, mas eu, sei lá, foi esse o jeito que eu achei pra começar esse vídeo, porque eu já tava gravando, eu já tava ficando meio travada, porque eu ficava assim, ai, como que eu começo esse vídeo? Eu não sei, faz tanto tempo e tal.
E eu só resolvi mesmo falar um pouco sobre as coisas que eu tô sentindo e que tem acontecido. As pessoas falam, eu passei por isso, foi uma loucura, foi difícil, foi fácil, mas o que exatamente, sabe, a gente sente? O que é isso? Tá tudo bem sentir isso ou eu tô fazendo errado? E sei lá, a resposta eu acho que não existe um jeito errado de passar pela vida. Existe fazer as coisas que a gente acredita. E se naquele momento a gente acreditava que era o certo, tá tudo bem, assim. Depois a gente pode falar, cara, hoje eu faria de outro jeito. E daí na oportunidade que surgir, a gente faz de outro jeito. E se não surgir outra oportunidade, surgem outras coisas, né? Outras histórias e outras escolhas para serem feitas. Boa parte da minha vida tá na internet, mas as partes mais estruturais e as coisas que mais fizeram diferença não necessariamente. Mas quando eu olho as coisas, eu sei. Eu sei o que eu tava sentindo naquele momento. E eu sei que muitos de vocês também conseguem perceber isso. Eu recebo muita mensagem falando sobre como as pessoas têm notado algumas mudanças em mim, que têm notado eu mais feliz, mais plena, mais calma, mais leve. São adjetivos que eu realmente consigo hoje me associar com eles, assim, e antes quando alguém falava, nossa, você parece tão plena, eu ficava tipo, não, de jeito nenhum. Ou tipo, nossa, você parece saber tanto pra onde você tá indo. Eu, não sei. Claro que tem momentos que eu realmente me sinto muito leve, muito plena. Momentos que não, assim. E isso é uma das coisas que eu anotei que eu queria conversar também nesse vídeo de volta, de reencontro. Eu fiquei pensando sobre a minha história e a minha trajetória com criação de conteúdo, que faz muito tempo. Eu tô na internet desde os meus 15 anos, acho. Meu pai comprou um computador usado pra mim. A gente tinha internet de escada, a gente tinha que usar de final de semana, aquela coisa, ou de madrugada nas férias, aquela coisa que o telefone ficava ocupado. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso hoje. Só que hoje eu penso que muito do que eu fazia e muito do que eu compartilhava era muito pautado pelas coisas que eu via outras pessoas fazendo. Porque eu tinha muita insegurança sobre a minha própria história e sobre o meu próprio jeito de fazer as coisas. Porque quando eu entrei no jornalismo, e principalmente no jornalismo de moda, eu era muito diferente das pessoas. Eu vinha de uma história de vida, assim, que não comunicava em nada com as pessoas que estavam ali comigo, assim. E hoje eu olho e falo, caralho, isso era uma puta coisa boa, sabe? Era uma coisa muito minha, muito única e que eu devia muito ter, tipo, falado, é isso, eu sou essa pessoa, eu vim do interior, entendeu? Eu não tenho família rica. Vogue eu não comprava porque eu não tinha grana. Só que na época eu era muito insegura. Imagina, eu tinha 20 anos, vinda do interior. De repente você começa a ver aquele monte de coisa super diferente, aquele monte de gente rica, linda. Nossa, de uma vivência muito diferente. Champanhe, sei lá, essas coisas assim. Deixava muito insegura com tudo. Até o meu estilo de me vestir, o jeito que eu falava, as palavras que eu usava, tudo isso era uma fonte de insegurança, ao invés de ser uma fonte de empoderamento pessoal, assim. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, hoje a gente tá usando ela de um jeito meio esquisito, né? Mas não era uma coisa que me dava uma força, era uma coisa que me dava até vergonha às vezes, assim, que eu tentava abafar um pouco. Então por isso eu olhava muito pro que estava sendo dito, feito e como as pessoas estavam fazendo, e não necessariamente aquilo tinha a ver comigo, mas sempre meio que deixando um pouquinho de lado o que fazia sentido na minha história. E assim, hoje eu olho e falo, nossa, nem eu sabia direito muito sobre isso, né? Porque era muito aquele momento em que você sai da casa dos seus pais, que você sai da sua cidade, que você vai ver uma coisa nova e que você vê a chance também de ter uma folha em branco e fazer tudo que você quiser fazer, contar as histórias do jeito que você quiser contar e viver do jeito que você quiser viver, óbvio, com dezenas de limitações, mas ainda assim é uma chance que a gente vê e que talvez naquele momento faz sentido porque você pensa que você precisa se desvencilhar daquele seu eu, assim.
Eu acho que isso teve muito a ver, assim, com as coisas que eu fiz e com as coisas que eu construí naquele momento, que eu acho muito legal mesmo. Eu acho que eu fiz muita coisa legal. Depois de um tempo, eu comecei a muito me questionar se era isso mesmo. Se eu queria me vestir daquele jeito, se eu queria falar sobre aquelas coisas, se eu queria consumir aquilo. Quando a gente começa a questionar sobre as coisas, obviamente a gente entra em crise. Eu acho. Eu acho que é óbvio que a gente entra em crise. Muito dos últimos anos foi meio que eu procurando essas respostas, assim. E daí é muito maluco porque eu senti que conforme eu fui ficando mais velha e fui realmente buscando essas respostas, mais eu fui me conectando com essa minha história e com esse meu eu. E até o fato de sentir que eu precisava estar presente no YouTube, na internet e no Instagram o tempo todo. Isso é uma coisa que eu me questiono muito e que eu acho que tem muito a ver com isso, assim. A minha autoestima e minha segurança em várias coisas estava muito atrelado a isso, estava muito atrelado à minha presença aqui e o meu sucesso, e se as pessoas gostavam ou não, e se ia pra frente ou não ia. Dar um tempinho disso também foi um jeito de eu ver que não necessariamente é só sobre isso, assim. Então por que eu vou gastar as horas do meu dia, dedicar isso pra criar conteúdo? Acho que isso tem que estar muito mais ligado com uma vontade genuína de falar alguma coisa e comunicar e compartilhar e criar uma comunidade, do que sentir que se eu não fizer isso, eu não vou ter um retorno específico, eu não vou ter gente gostando de mim, gente dando like nas minhas fotos, gente comentando. Mas é difícil da gente se desvencilhar disso também, né? Não é da noite pro dia, até porque não foi da noite pro dia que isso foi construído na nossa cabeça, né? Foi aos poucos. Então, nossa rotina tem a ver com isso, tem a ver com as pessoas que você segue no Instagram, nossa rotina tem a ver com o conteúdo que você consome no YouTube, então. E eu vejo até que as pessoas que não produzem conteúdo de uma maneira mais profissionalizada, mas que ainda assim gosta de compartilhar as coisas, seja no feed ou nos stories, enfim. Tem essa preocupação, mas gosto de dizer que não tem, assim. Então, enfim, acho que é tudo questões que a gente não tem uma resposta, sabe? E é bom a gente não ter resposta, porque quando a gente não tem resposta, a gente busca. E quando a gente busca, a gente aprende, a gente pensa, a gente reflete, a gente descobre coisas novas, e isso é sempre muito bom, né? A minha viagem foi muito isso, e eu fico super emocionada de pensar sobre essa super mega gigantesca conquista pra mim, que foi a primeira vez que eu viajei de férias pagando com meu dinheiro. Eu nunca viajei de férias antes. Todas as vezes que eu viajei antes, assim, longe, eu fui pra trabalhar e era sempre pago pelo trabalho, era sempre um tempo bem curtinho. E essa foi a primeira vez que eu fiz uma viagem que eu escolhia onde eu ia, os dias, e até agora é meio difícil de acreditar que aconteceu. Quando eu me dei conta, assim, do quanto isso era importante pra mim, e que eu comecei a contar um pouco sobre isso na internet, no meu Instagram, assim, foi muito legal, porque eu senti que é muito bom quando a gente divide coisas que são realmente importantes pra gente, mesmo que talvez não seja importante para outra pessoa, mas quando a gente fala as coisas que nos tocam e nos movem, as pessoas se sentem felizes por você, assim. E isso foi muito especial, acho que foi uma das coisas mais legais, assim, de mostrar a viagem. Eu fiquei muito tempo pensando se eu mostrava ou não, porque eu tinha muito medo de parecer, tipo, nossa, que mina privilegiada, né, viajando pela Europa, não sei o quê. E eu tenho tentado muito pensar sobre isso, assim, sobre o quanto os meus privilégios me colocam numa posição descolada da realidade do nosso país, assim, hoje, mais do que nunca, né? Desde o momento que eu decidi falar sobre isso, eu decidi falar do jeito mais honesto e mais do fundo do meu coração possível, assim, porque eu sou essa pessoa. Às vezes olho um negócio que fica com vontade de chorar, porque é bonito. E às vezes eu tentava não ser muito assim, porque sei lá, porque eu não via muita gente sendo assim. Eu ficava, nossa, as pessoas vão me achar meio piegas, meio cafona, brega. Mas eu sou, sabe? Eu sou meio brega mesmo. E tudo bem. Eu finalmente assumi que eu sou essa pessoa que valoriza muito tudo, porque eu não tive essas coisas quando eu era criança. E é muito legal pra mim tá vivendo isso, ter vivido isso. E também essa
reconexão com a minha história e comigo. Foi um assunto na minha terapia um pouco antes de eu viajar, assim, que eu tinha tido um sonho muito maluco. Na hora que eu sonhei, não fazia o menor sentido. Eu nunca falo dos meus sonhos na terapia, porque eu realmente quase nunca lembro quais são eles. Mas nesse dia eu lembrei, e daí eu falei. E foi, foi um daqueles momentos meio... Uau! E tinha muito a ver com isso. Qual era a Stephanie que eu tava deixando o mundo ver, assim. Então eu tenho tentado deixar as pessoas verem essa Stephanie vir mais à tona. Mais eu me sinto segura e mais eu vejo força na minha vivência, assim, na minha vida, em quem eu sou e as coisas que meu pai e minha mãe me ensinaram, nas coisas que eu vivi, as coisas que eu não vivi, nas coisas que eu queria viver e que daí quando eu vivi eu achei super esquisito. E é isso. Eu queria muito falar um pouco sobre isso com vocês, porque de verdade é a pauta da minha cabeça. As coisas que eu tenho sentido e falado e compartilhado e visto o quanto isso vem de um lugar bem assim do âmago, sabe? Bem daqui de dentro, assim, e sai pra fora. Claro que é super normal a gente se inspirar e querer muito ser parecida ou ter coisas parecidas ou referenciar em pessoas que a gente acompanha, mas é legal a gente ver o quanto disso a gente pode colocar no que a gente é de verdade e só somar e não sobrepor, sabe? Não se sobrepor a nada do que a gente é de verdade. Essas coisinhas que a gente acha novas e que a gente acha legais, a gente vai meio que colocando assim junto, mas não, nunca é por cima de nada. Até o sotaque é esquisito, porque às vezes do nada me sai um R paulistano que eu fico assim, mas eu não falo desse jeito. Mas tudo bem, às vezes sai, porque são quase 10 anos morando nessa cidade, né? E é isso. Uau, eu achei que ia ser... Não sei se eu achei que ia ser mais fácil ou mais difícil, mas foi diferente do que eu achei que seria. Me conta o que você achou, o que você espera, o que você sentiu. Me fala o que você sente sobre isso que eu falei. Vamos conversar aqui ou no Instagram. Me segue por lá, que eu também tô ali. Nem todo dia, mas às vezes. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!